Sejam todos bem-vindos para mais um episódio de resumo da semana da Hora do Burp do CrossFit Nacional e Internacional. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as últimas polêmicas que aconteceram essa semana, mas também as últimas notícias que a gente teve. A gente teve Greg Glassman falando sobre o caso do Lazar Duct, também tivemos Tia Claire dando o seu primeiro parecer sobre tudo isso que está acontecendo, além dos resultados do DQ, novidades do TR Cup, e muito mais coisa aí. Então fica aqui com a gente, não perde esse resumão. Mas antes disso, solta a vinheta. Vamos lá, começando então, Greg Glassman, criador do CrossFit, que está afastado, né? Já tem um tempinho aí por conta de algumas polêmicas que aconteceram na época da pandemia. Ele deu uma entrevista ao podcast The Todd Herman Show sobre a tragédia que a gente teve com o Lazar Duct, né? A gente pegou a parte onde ele fala sobre essa questão toda e traduziu para vocês poderem ver um pouquinho do que o Greg falou. O Greg pareceu muito sóbrio nas falas dele, né? A gente percebeu isso e ele comparou algumas coisas que são necessárias para a continuidade do CrossFit Games, para ter qualidade e também trazer as respostas para saberem o que aconteceu de fato para que o Lazar Duct tenha morrido dentro da primeira prova do CrossFit Games 2024. Confere aí. Let me just ask you though, the games, this tragedy, Lazar Jusek, he drowned. I looked at the numbers on this. Triathletes drowned. It happens sadly, sort of commonly. First death in CrossFit, horrible tragedy. But as a guy who ran it and founded it, what'd you make of all that? It's tragic, and my heart goes out to the athlete and his family, the people, loved ones he leaves behind, of course. But then, as the mourning eases and you move forward, I think it's imperative that you look at two aspects of this and treat them somewhat independently. The first would be, why did we not pull Lazar onto a paddleboard within seconds? Yeah. Why did that not happen? Yeah. And if you don't pay attention to that, I think you're irresponsible, foolish, immature, and probably shouldn't be weighing in at all. If you think that's all that's important here, then similarly, I think you're foolish and immature and irresponsible. There's more to it than that, though that is important and independent of the other aspect. And the other aspect is, why does a professional water polo player in the prime of his fitness in life drowned on the finish line of a nothing race? Athletes die in sport. Swimmers don't die at swim meets. And when you look at those triathlon deaths, and boy, Lazar made the list of multi-sport and triathlon athlete deaths within hours of being passed away. But if you look at that list, and there's an inordinate number of the people that have died in water, and the typical kind of scenario is someone in their 40s to 60s at a triathlon where there isn't been a screening to the extent there was here. And so this was a professional event of professional athletes, and they lost a kid tragically, and they got to figure out both. We need to know what happened to Lazar, that he fell under the water. And that may have been something that it may look like perhaps he should have been DQ'd from even being in a competition. But I don't know. We'll have to know. No one should be a health thing with him prior. Yeah. Something went horribly wrong for a professional water polo player. Everyone else came out of the water running. Yeah. Okay. Here's a guy that couldn't do it at the end, and so there was some kind of crisis, I would presume. Yeah. And in terms of the rescue, I want my responders, the expectation would be, and I know Dave would feel the same. Dave Castro, the guy who runs the games. Yeah. Yes, you don't care if the person's dead or cramping. You want them onto the board and towards help as soon as possible. Yeah, and look, Dave is he was a Navy SEAL. The ethos is you don't leave anyone behind. You never leave anyone behind. If Dave was there, he would have been in the water. I mean, if he was there, Dave would have pulled Lazar out of the water himself. Yes. I don't have any doubt about that. I don't know him well, but you do. So from CrossFit, in this tragedy, thanks for responding to that. I want to add one piece to this, please. Well, of course. I think it's important, and that is we learned from our support of Infant Swim Resource
That is, CrossFit was huge in the space of infant, toddler, child drowning. And we committed an enormous amount of resources to that of every sort imaginable, from attention to cash. And I have 10 kids, and 9 of them have been through the ISR program, could swim before they were 6 months old, would float at least. And there's a myth of hypervigilance that with enough attention on someone, you're going to prevent them from drowning. And it's just not true. And I can give you story after story after story of hypervigilant mothers losing a child to drowning. And I mean, as simple as put a kid on the floor, turn around, put the bottle in the refrigerator, you turn around, the kid's gone. There's a search of the room, the house, the other rooms. There was a doggy door behind the bookcase. The kid made a 5-foot crawl out. The door was in the pool. They didn't find him till it was too late. And, that's hard. But Dave's going through a lot of that. I mean, he's tortured by this. Of course he is. Yeah. I knew he would be. I knew he was ill-prepared for this because nobody is. Yeah. There's no amount of kicking indoors, killing terrorists that's going to prepare you for someone drowning while you're watching. Yeah. You know? Yeah. And but the community will survive it. Yeah. It won't be the last time either. Someone's going to have a heart attack on a rope climb, and then the rope climb is going to be dangerous. You know? Yeah. It happens. I remember once, and I said this would be an aside, it'll be quick. I remember once watching a client after a long warm-up start a process of a beginning warm-up for a run at bench. And we had 95 pounds on the bar, and he was just going to mime it. And we were moving in the direction of like 425, 430. Just move. Reaching down towards the bar, he did that classic reach behind. Yeah. And I'm like, dear God, Dave, another 6 inches, and it would have been a deadlift accident. But it was what happens to people, you know? Yeah. And so things happen, and something happened horrible to Lazar, and they didn't catch it. Time to pull him out. E finalmente a tia Claire falou sobre o caso do Lazar Duct e também dos posicionamentos do CrossFit, as brigas que estão acontecendo atualmente entre a PFAA e a CrossFit, o CrossFit Games, né? A tia não tinha falado mais nada. A última vez que ela falou sobre o caso do Lazar Duct foi de fato no final do CrossFit Games 2024, na entrevista final, onde ela se posicionou e disse inclusive os motivos dela ter continuado no Games esse ano e não ter desistido como muitos atletas desistiram, né? I mean, I don't even think there's words to explain just how hard it really has been for so many different people in so many different ways. All I know is that everyone dealt with it in their own personal way, and they definitely shouldn't feel ashamed for the way they had to process such a tragedy. But I know Lazar is looking down on us, and he will be with us forever, and I know that he's definitely not going to be forgotten. He's touched so many lives, and we've just been very fortunate that he was among us, and you know, he was just such a special person. Foi a primeira vez que ela postou alguma coisa falando sobre, e para muitos brasileiros isso não repercutiu muito bem. Muita gente falou que ela estava em cima do muro e nem a favor e nem contra tudo aquilo que estava acontecendo no CrossFit Games. Mas a gente fez uma análise sobre o texto todo que a tia fez ali, que a tia colocou, e a gente conseguiu entender outras razões que tiram essa ideia de que a tia Claire está em cima do muro neste momento, e sim que ela está do lado da melhoria da competição, que é a luta da PFAA. Bom, para começar, a postagem da tia Claire está em parceria com a PFAA, está em collab com a PFAA, então só por esse ponto já mostra que ela está do lado das diretrizes da PFAA em cima disso, né? O segundo ponto é que a tia Claire declara, inclusive nesse texto, que você pode ler ele em português, que o pessoal do Hugo Cross e o Fábio Broco traduziram e colocaram no post deles no Instagram. Ela disse que, entre as coisas que ela diz que ela foi uma das criadoras da PFAA, junto com o Brent Fikowski, junto com a equipe ali de atletas que fizeram a PFAA. Embora ela não
não encabece a lista de diretores e etc., de presidente, perdão, ela tem essa importância dentro da PFA. Então, mais um motivo para a gente entender que a tia Claire está a favor das lutas da PFA, que na realidade é o que muita gente abraçou neste momento, né? E em terceiro ponto, o que a gente reparou é que a tia Claire não tem uma fala agressiva. A postagem dela não é uma postagem agressiva a CrossFit, muito pelo contrário. Ela pontua a importância da CrossFit dentro da carreira dela, de vida dela, e pontua também que é para a melhoria do CrossFit como um todo, é necessário que tenha comunidade e união e não um discurso de ódio, ou um para um lado, outro para o outro, e uma briga. Então, esses apontamentos da tia mostram que, na realidade, ela só não teve uma abordagem agressiva como a gente tem tido dos outros atletas. E cada um faz o que acha que tem que fazer e achar que está certo é ok. Mas, pelo que a gente analisou, a tia Claire não estaria em cima do muro, mas sim com uma fala mais comedida, né? E menos agressiva, como a gente tem já visto naturalmente alguns atletas fazendo. Lembrou um pouquinho o vídeo que o Noah Ohlsen fez, onde ele fala, mas também com palavras mais comedidas, justamente para manter uma linha ali de análise menos agressiva, né? E mais trazendo para essa questão de precisamos de resposta, precisamos de melhorias, mas sem a agressão ao CrossFit, como muitos atletas fazem, e também estão todos eles no seu direito de fazer dessa maneira. Mas essa foi a análise que a gente da Hora do Burpee teve em cima desse texto que a tia Claire postou no Instagram. E agora vamos de notícia boa. A gente já tem os resultados do DQ, o Qualifier Online do Rogue Invitational, o próximo grande evento que a gente vai ter aí da Elite, além, obviamente, do Wodapalooza com a TR Cup, mas esse é o próximo assunto. Vamos lá com o DQ, a gente teve alguns classificados, lembrando que são 5 classificados do masculino e do feminino. No Brasil a gente teve como top 10 o Gui Malheiros. Infelizmente ele não entra para esse top 5, ele ficou em 10º lugar com só 9 pontos de diferença do 5º colocado, então passou por pouco, né? Mas a gente já tem, lembrando também que isso aí são as parciais, não é o definitivo. O Rogue Invitational ele é muito conhecido por ser muito criterioso no Qualifier Online. Então, por ser muito criterioso, a gente pode ter ainda uma mudança aí de tabela. Pode ser uma chance pro Gui ou não, né? Até porque são 9 pontos. 9 pontos é um número pequeno, mas também é um número grande, né? Ele tá ali naquele meio caminho ali. Então, poderemos ter o Gui entrando nesse top 5 se alguma coisa muito errada eles encontrarem nos demais. E muito certa no do Gui. Mas a gente já tem aí o Gui Malheiros como o brasileiro mais bem qualificado do Rogue Invitational até o momento, com o top 5. Mas a gente tem entre os homens o Giorgio Caraves com 370 pontos, o Cody Gracenberg com 364 pontos, Jorge Fernandes com 363 pontos, Trevor Batten com 356 pontos e o Regi Faza com 353 pontos no masculino. Já no feminino a gente tem a Manon Agnose com 384 pontos, James Simons com 376 pontos, Sydney Wells, que não passou para o CrossFit Games, ficou no time, no demo time do CrossFit Games e agora conseguiu aí a sua credencial para o Rogue Invitational com 375 pontos. A Emma Toll fez 373 pontos, ficando com a 4ª colocação, e finalizando o top 5 a gente teve a Taylor Williamson com 371 pontos. No Brasil a gente ainda teve a Vitória Campos, que também fez aí o Qualifier Online, mas não se qualificou nem pro top 10, né? Foram só 4 provas o Qualifier Online do DQ, e 4 provas é muito pouco, porque se você analisar qualquer errinho você já vai lá para baixo, fica muito mais difícil de você recuperar o tempo perdido ali, a pontuação perdida. Então foram 4 workouts bem intensos, bem corridos, e qualquer mudançazinha ali já fazia uma diferença gigante na classificação. Esse é o DQ até o momento, são esses os 5 atletas que a gente tem no Rogue Invitational.
Lembrando que o Rogue Invitational tem como costume pegar os 10 atletas mais bem qualificados do CrossFit Games e sempre deixam 5 vagas ali para eles escolherem o que eles quiserem para convidar para dentro do evento. Vamos ver agora os próximos passos. E o Wodapalooza publicou os treinos do TR Cup e soltou também um cronograma de horários. Vão ser 10 provas que o TR Cup vai ter, sendo que de todas elas a gente só não sabe ainda 3 provas, incluindo a final, né? A grande final a gente ainda não sabe o que vai ser. Também a gente não tem como vai acontecer a especificidade de cada prova, né? Quantos atletas vão fazer sincronia em tal ponto, quantos participam, quantos não participam, essa parte toda a gente não tem específico ainda não foi publicado esse ponto aí, mas a gente já tem os horários e as primeiras provas aí, a gente já tem algumas provas, já sabe mais ou menos como vai funcionar essa primeira edição do TR Cup. Lembrando que o Wodapalooza TR Cup é a primeira vez que acontece em times. A gente vai ter o time Mundo e o time América do Norte, onde eles vão competir uns contra os outros e ter uma pontuação aí de time pra gente ver quem é o melhor. É a primeira vez, a gente já teve as mudanças. Se você não sabe as mudanças que tiveram, vem aqui no nosso canal que a gente teve da semana passada. A gente explicou tudo direitinho como aconteceu e as mudanças que a gente teve no TR Cup 2024. E falando em Wodapalooza, a notícia chata que a gente teve essa semana foi que a Daia Vicentelli, a venezuelana que conseguiu o 3º lugar no Fitland Fitness Festival, está fora do Latam Cup 2025. Tudo isso porque ela testou positivo para o uso de Cardarine, que é um composto que aumenta a capacidade de resistência e a queima de gordura. Muitos atletas que caem no doping usando o Cardarine, né? Então, por conta disso, ela está fora do Latam Cup 2025 e para o lugar dela vai entrar a Killia Marchant, que é o 4º lugar, né, dentro do Fitland Fitness Festival, que a gente teve na semana retrasada acontecendo. Então ela provavelmente vai ter a suspensão de 4 anos. E lembrando que o CrossFit, embora esse evento ele é um evento licenciado da CrossFit, com isso ela entra pro doping do CrossFit em si. O CrossFit ele pode pegar as pessoas de outros que têm outros eventos caídos no doping e ser limado da competição. Provavelmente ela vai ter aí 4 anos de suspensão para poder voltar a fazer o Open, a poder tentar competir nos eventos licenciados da CrossFit. Ela provavelmente vai conseguir fazer os outros eventos que não são da CrossFit, né? Que sejam eventos de cross-training, mas eventos licenciados da CrossFit, ela provavelmente ficará 4 anos fora, até porque não sei se ela vai conseguir aquela teoria da substância cruzada e etc, contaminação cruzada. Então, o que a gente tem de notícia é que, infelizmente, Daia Vicentelli está fora do TR Latam Cup 2025. Bom, pessoal, essas foram as novidades que a gente teve aí ao longo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, curtido, e se você gostou de verdade, não deixe de dar o seu joinha, o seu like nesse vídeo aqui para ajudar a gente a crescer cada vez mais no YouTube. E se você não segue o canal, passa a seguir para você ficar dentro de tudo e sempre informado da semana do CrossFit nacional e internacional. Fechado? Então, conto com vocês e não dá mole, porque senão vai pagar burpee.